E aí, pessoal, beleza? Vamos aí dar continuidade aos nossos trabalhos, tá certo? Nós vamos iniciar textual 2, vamos continuar textual 2 e iniciar textual 1 hoje, beleza? Nossa próxima aula de hoje mesmo nós vamos concluir o livro 5, tá? Hoje nós concluímos o livro 5, 2 aulas gravadas e uma aula lá pelo Meet, tá? O assunto de hoje, nós vamos trabalhar na interpretação, terceiro ano, o texto publicitário. Esse é o livro 5, textual 2, tá? Aula 21, página 179. Então pega o material, é um assunto interessante. É para a gente fazer aqui as questões, inclusive, hoje é para a gente olhar direitinho. A gente vai trabalhar com muita imagem. Eu trouxe umas imagens aqui, inclusive imagens que vocês têm no livro de vocês, para a gente explicar um pouquinho aqui sobre o assunto do texto publicitário. É interessante falar um pouquinho sobre ele. O texto publicitário está associado ao incentivo ao consumo. Ao longo da história, a publicidade mudou de formato, adequando-se às transformações de comportamento e de ideologia da sociedade. Então, a ideia do texto publicitário é vender. Então, ela vai vender um produto, ela vai vender uma marca, ela vai vender uma ideia. Então, a ideia sempre foi essa. Só que ele vai mudando. Como assim essa mudança? Como assim essa explicação que ela vai adequando-se às transformações de comportamento? Em relação às mudanças, em relação ao consumo mesmo. Então, agora a tendência é uma nova empresa que chegou ao mercado, então tem que adequar a situação à necessidade. Em relação à viagem, eu agora não pode mais viajar, qual vai ser a situação que está acontecendo? E aí o texto publicitário vai se adequar a essas mudanças. Isso que está acontecendo. Então, a linguagem publicitária, o texto publicitário, ele tem muito de pegar pessoas, né, para fazer propaganda, não só ver a imagem em si, né, eles trabalham a imagem também, e aí essas pessoas também vão mudando, porque eles vão de acordo com a fama, né, digamos, o momento, não é isso? Então, uma pessoa mais jovem ou uma pessoa mais velha, uma pessoa que está na mídia, naquele momento, então aproveitam a propaganda. É tanto que muitas vezes a gente pega uma propaganda que passou há muito tempo e você não entende, não sabe quem é a pessoa, por que aquela pessoa está ali. Então, normalmente eles têm essa preocupação, né, para ter um impacto maior na hora de fazer a propaganda, beleza? Então, esse aqui é falando sobre, se liga nisso, sempre vai ser incentivo ao consumo, beleza? Nós temos aqui a primeira imagem de vocês, que é essa imagem aqui da empresa Sky, né? Então, nessa imagem, eles fazem uma comparação, tá? Que aí eu coloquei já os dois slides, as duas imagens aqui pertinho. É a Gisele Bündchen, no caso, né, uma atriz conhecida, uma modelo conhecida internacionalmente, conhecida e respeitada internacionalmente, e colocaram ela assim, ó, filmes como você nunca viu, tá? Tem aqui, o que acontece? Perceba que a imagem aqui dela é uma imagem de impacto, e ela tá ali com a espada e tal, né? E isso aqui faz referência ao filme Kill Bill, que é um filme que fala a história de uma assassina que foi deixada, né, ela é casada com um assassino, e ela, no dia do casamento, 5 pessoas fizeram tudo para matá-la, e ela estava grávida, inclusive, e ela não conseguiram matar, mas ela ficou na UTI, né, ficou internada, e sem o bebê e tal. Quando ela acordou, um tempo depois, ela simplesmente decidiu se vingar de todos eles, e conseguiu. Então o filme fala sobre isso. Então mostra o poder da mulher, digamos assim, né? De uma forma trágica, de uma forma muito violenta, mas a ideia é essa. Então pega essa imagem e perceba como existe aqui uma intertextualidade. Então a imagem da Gisele, né? Que é a atriz do filme, no caso não é a Gisele, né? Então pega a imagem da Gisele aqui, uma modelo conhecida internacionalmente respeitada, como eu já disse. Então Sky HDTV é isso. Então veja, vale a pena. Olha o filme aqui fazendo uma comparação com o filme que também trata do poder da mulher, vamos colocar assim, tá? Então a ideia é mesmo vender o quê? O pacote da Sky. Então publicidade, ela sempre vai ter relação com o consumo, tá? Essa propaganda aqui não é propaganda tão nova, digamos assim, mas a Gisele ainda continua fazendo muito sucesso nas passarelas. Beleza? Então essa primeira imagem, se eu não me engano, as duas imagens tem no livro de vocês. Essa aqui vai ter, essa primeira, e essa aqui também tem na outra página, tá bom? Certinho? Nós temos aqui uma outra imagem em relação ao texto publicitário, que ele fala sobre a marca Colgate, né, que é um creme dental. E perceba que aqui no caso ele já colocou uma pessoa que, digamos, não é conhecida no mundo da moda, não é conhecida no mundo artístico, mas é uma pessoa que conhece o produto. Ele é um dentista, não é isso? Perceba que ele coloca a imagem dele
ele coloca aqui, né, o nome dele, tá escurinho aqui, né, tá no texto de vocês, e tem lá, alívio instantâneo e duradouro, é o que eu quero para meus pacientes. Pessoal, um dentista, um profissional da área, não vai se expor se não for um produto que ele conheça, não é? Então isso aqui é um argumento forte, é um argumento de autoridade, porque ele tem autoridade no assunto, porque ele é conhecedor da marca, ele é conhecedor do produto, tá? Então perceba que ele foi lá e botou a cara dele, é bom sim, estou aqui, eu aprovo. Então além da propaganda que existe aqui, né, do texto verbal, o texto não verbal, tem a imagem dele, que se ele é dentista, ele é conhecedor, então ele é perito no assunto, então é bom, comprovado, eu aprovo, é isso que ele está colocando aí, então isso é muito forte, tá? Então a propaganda ela vai se adequar à situação, então nesse caso aqui ele já diz, pode comprar, que é bom mesmo, olha o dentista falando, um perito, né, no assunto, beleza? Uma outra imagem aqui, que aí ela já é um pouquinho mais antiga, mostrando a questão da adequação, né, tem aí, ó, você nunca viu tanta delícia junto. Ei, estamos falando da nova Inhabenta. E aí ele coloca dois atores globais, né? No tempo, no caso, eles estavam em ascensão. Os de hoje, né, continuam sendo atores da Globo, né? Que é o Edson Celulari e o Fábio Assunção. Fizeram muitas novelas e algumas séries, né? E aí... Isso aqui que eles fizeram, eles estavam em ascensão. Eles ainda estão lá, ainda existem, os dois existem. Só que aí para a galera de hoje, ele não é tão conhecido. Ele já está mais para o pessoal que já passou dos seus 40 anos, digamos assim, né? Ele já tem mais idade do que isso, acredito, né? Esses 40 anos, um pouco mais, não sei a idade deles. Então isso aqui já mostra, fala na questão da delícia, né? Da questão da beleza dos rapazes, né? Atores globais e tal. Então o texto publicitário, ele vai ter possibilidades diferentes de argumentar para lhe convencer a comprar o produto. Perceba que na primeira imagem é para você fazer lá o pacote da Sky. Na segunda imagem para você comprar aquele creme dental da Colgate. Na terceira imagem vai ter aqui, né, a Inhabenta, né, que é o produto da Copenhague, né? Copenhague aqui, eu acho, né? Eu acho que é. Não é isso? Então ele vai utilizar formas diferentes. A questão do texto publicitário, ele também chama a atenção para situações a nível mundial, digamos assim, né? Nós temos aqui a imagem, não é isso? Da floresta, e a floresta se acabando. Então a ideia que eles colocam aqui é como se fossem os pulmões, não é isso? A gente fala que a floresta é o pulmão do mundo, né? A floresta amazônica é o pulmão do mundo. Então eu percebo que está acabando parte do pulmão. Então ele faz aí uma analogia, uma intertextualidade, tá? Acredito que isso aí de uma forma proposital. Então aqui, digamos, ele não está fazendo propaganda para exatamente para vender alguma coisa. Então a ideia aqui é acorda, presta atenção, está acabando, não é? Depois pode ser tarde, não é isso? Ele coloca aqui a imagem. Então uma propaganda de uma empresa não governamental, tá? Então para chamar a atenção para o mundo todo sobre os problemas que estão acontecendo. E essa imagem aqui é um pouco antiga, né? Nos livros ela já tem muito tempo, e agora mesmo, adequando para a nossa realidade, ela está bem atual, né? Talvez essa parte aqui do pulmão, se fosse colocar agora, já teria pego grande parte disso aqui, né? Com essas queimadas que tiveram aqui no Brasil, uma situação triste, lamentável, porém real. Beleza? Então, a linguagem publicitária, o texto publicitário, a função dele é coagir, é vender, fazer a propaganda, é sempre em relação ao consumo, mas também ele vai alertar, porque isso aqui é um alerta, tá beleza? Então são questões, as questões que aparecem sobre o texto publicitário, sempre está aparecendo questões sobre essa no Enem, a gente tem que despertar, prestar atenção para o que pode acontecer das várias possibilidades. As questões relativamente são questões médias, né? O Enem ele trabalha com questões que é o TRI, né? Baixa, médio e difíceis, não é isso? Ou então ele coloca como baixa, média e elevada, se eu não me engano é essa a forma que eles colocam. Tá massa? E aí nós vamos aqui para as questões, eu tenho a página 181 e página 182. Elas são curtinhas aqui, as 4 questões, porque elas têm a questão das imagens, não é? Então tem lá na página 181, a imagem aqui tem aqui, né? Faz com que o bullying passe a história. É uma imagem curtinha, não quis colocar para vocês, está no livro de vocês.
E ele tem aí, né? Vamos direto para a questão para não ter muito problema. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no ou na. Aí ele coloca aqui, né? Faz com que o bullying passe a história. És vítima, fica calmo ou calma. Os bullies adoram reações nervosas, finge que não é contigo. Não dês troco, lembra-te, o agressor é ele, não és tu. Evite ficar sozinho ou sozinha com o bullying, junta-te com os teus amigos. Mostra-te confiante, não demonstres medo e acredita em ti. Conta a uma pessoa de confiança o que está a acontecer contigo. Conhece alguma vítima? Nunca deixe o teu amigo sozinho. Assim farás com que ele ou ela sinta-se seguro. Ajuda-o ou ajuda a contar a alguém de confiança o que ele passa. Conhece o agressor ou a agressora. Tenta convencê-lo a mudar o seu comportamento. Caso não tenha sucesso, denuncia o caso às autoridades. Tem aí, né? Stop bullying, pare. Então, nós temos aqui, né? Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar e a necessidade de acabar com o bullying. Tal estratégia está centrada no ou na. A letra A diz chamamento de diferentes atores sociais pelos recorrentes de estruturas injuntivas. A questão de estruturas injuntivas é a questão de informar, não é isso? É justamente o que está acontecendo. Ele vai colocando, né, situações diferentes, está instruindo o que você deve fazer. Então, a estrutura injuntiva é a questão da informação. Nossa resposta da primeira, letra A, tá? Sem muito problema. Na 2 tem assim, a imagem a seguir faz parte de uma matéria da revista Capricho, de 24 de outubro de 2018, para dar dicas de contas no Instagram. Pela análise das imagens expostas na conta do artista carioca Daniel Duarte, pode-se constatar que nós temos a primeira imagem, uma flor, né? Uma flor sendo entregue, né? Amor próprio é cuidar de si mesmo com a mesma prioridade e importância que você dá para as pessoas que ama. E a outra imagem tem uma borboleta no braço da pessoa, né? Ao recomeço te esperando sempre que for preciso. Foi. Então, o que se pode constatar disso? Na letra D diz, a conta apresenta postagens sobre temas com estímulo à positividade. Então, essa é a ideia, é algo ser positivo. Percebe que tem algo positivo na primeira imagem e algo positivo na segunda imagem, como também no texto verbal. Então, a resposta da segunda, letra D, tá? Na terceira questão, eu acredito que é uma questão que nós já fizemos em outras situações, né? Os quadros a seguir fazem parte de um manifesto criado por uma revista feminina. Em comum eles apresentam, tem aí, né? 10 truques para arranjar um namorado, mas tá bom solteira. Barriga chapada em 15 dias, claro, agora conta outra. Contar calorias, com tanta coisa melhor para contar. Então ele diz, o emprego da linguagem formal, não tem, né? A linguagem informal. A valorização de uma aparência natural e despojada. A desconstrução de clichês divulgados na mídia, isso existe, né? Está lá nas perguntinhas e aí a resposta é totalmente diferente. Então tem a desconstrução dos clichês. Resposta da terceira, letra C de cuscuz com charque. Na quarta questão, nós temos aqui uma situação que já dá para resolver só pela imagem. O texto verbal e não verbal, ele vai, sempre os dois vão se ajudarem, né? Então o texto verbal e o não verbal, principalmente, né? Na verdade, fica interessante. No processo de criação da capa de uma revista, é parte importante não só destacar o tema principal da edição, mas também captar a atenção do leitor. Com essa capa, sobre os desastres naturais, desperta-se o interesse do leitor se apresentar uma ilustração com impacto visual e uma parte verbal que agrega ao texto um caráter. Aí ele fala fantasioso, instrucional, alarmista, místico e intimista. Perceba que a imagem é impactante. Tem lá a folha da natureza e tem lá, né, uma larva descendo, a questão do gelo, tal. E aí tem um texto verbal. Você desconfiava, pesquisas comprovam, as catástrofes estão mais frequentes e violentas. Agora a ciência tenta prever onde e como elas atacarão. Saiba quais são os maiores perigos e por que o Brasil é um dos países mais ameaçados. Então perceba que há um alarme em relação a isso, né? Ó, vai acontecer. Só quer saber quando e onde, mas vai acontecer. Então ele tem um caráter alarmista. E aí ele completa, né? Pois se reforça a imagem da natureza como um agressor e o inimigo temido pela sua avassaladora forma de destruição. Beleza? E aí nós respondemos as 4 questões de sala, tá? E vocês agora façam as questões propostas, que elas estão da página 183 à página 185. Perceba que essa atividade em relação
o texto publicitário, elas são mais curtas, porque sempre vai ter o texto, às vezes tem só o texto e alguma linguagem verbal ali dentro dele, né? E às vezes um pouquinho, só um acréscimo. Mas são textos bem práticos de se resolver. Mas preste atenção. Não fique achando que é qualquer coisa, não. Tem que prestar um pouco de atenção. Belezinha? Tá? Então, cuidem-se, fiquem bem e até a próxima. Valeu. Parou? Parou não?